Vivemos em um tempo em que a mente parece sempre ocupada. Pensamos demais, sentimos demais, carregamos lembranças, preocupações e feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar. Quantas vezes, ao final de um dia, nos sentimos esgotados, não apenas pelo que fizemos, mas pelo peso invisível que carregamos dentro de nós? O budismo, há mais de 2 milênios, já havia percebido algo que a psicologia moderna apenas começa a confirmar. O que sentimos molda nossa realidade. As emoções não são apenas reações passageiras. Elas se tornam estados habituais, como lentes através das quais interpretamos o mundo. Quando cultivamos raiva, ressentimento ou inveja, nossa mente se envenena pouco a pouco. Quando cultivamos amor, compaixão, alegria e equilíbrio, abrimos espaço para a cura. Essas 4 emoções não são comuns no sentido em que muitas vezes usamos a palavra emoção. Não são impulsos momentâneos. São chamadas, no budismo, de Brahmavirs, ou seja, moradas sublimes, estados de consciência tão elevados que transformam não apenas quem os cultiva, mas todos ao redor. Imagine por um instante, e se sua mente pudesse repousar em uma base sólida de serenidade? E se, em vez de lutar contra suas dores, você pudesse suavemente transformá-las através de qualidades que já existem dentro de você, apenas esperando serem despertadas? Muitos de nós vivemos tentando evitar ou reprimir nossas emoções. Fugimos da tristeza, tentamos esconder a raiva, negamos o medo. Mas o que acontece é que, quanto mais tentamos negar, mais força damos a esses sentimentos. Eles crescem nas sombras e acabam nos controlando. O budismo ensina que a cura não vem da fuga, mas da transformação. Não se trata de eliminar emoções, mas de transmutá-las em algo luminoso. A raiva pode ser transformada em compaixão. A inveja pode se tornar alegria compartilhada. A tristeza pode abrir caminho para o amor profundo. A instabilidade pode se converter em equanimidade. Essas 4 emoções poderosas, amor, compaixão, alegria e equanimidade, são como antídotos naturais contra os venenos mentais que nos fazem sofrer. É importante compreender que ninguém nasce permanentemente preso ao ódio, à inveja ou à dor. O que existe são hábitos, sementes que regamos todos os dias. Cada pensamento, cada reação emocional, é uma gota de água derramada sobre uma semente. Se regamos as sementes de raiva, elas crescem fortes. Se regamos as sementes de amor, elas florescem em nosso coração. O cultivo das 4 emoções nobres não é uma teoria abstrata. É prática diária, como cuidar de um jardim interior. E quanto mais regamos essas emoções luminosas, menos espaço sobra para as trevas da mente. Pergunte a si mesmo agora: qual semente você tem regado mais nos últimos dias? Será que é a da irritação, da crítica constante, do medo? Ou tem sido a da gratidão, da compaixão, da alegria por pequenas coisas? Essas 4 emoções são descritas como uma verdadeira medicina da alma. Não há remédio externo que cure feridas emocionais profundas se não aprendermos a nos relacionar de outra forma com nossos sentimentos e pensamentos. O amor, metta, cura a solidão interior. A compaixão, karuna, suaviza a dureza do coração. A alegria, mudita, ilumina os dias cinzentos. A equanimidade, upeka, oferece estabilidade quando tudo ao redor parece desmoronar. Elas não são frágeis, pelo contrário, são fontes de força espiritual. Um coração amoroso não é um coração fraco, mas um coração que encontrou sua verdadeira coragem. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pensando: mas eu não sou assim. Eu não consigo sentir compaixão, não consigo me alegrar com a felicidade dos outros, não consigo manter a calma quando tudo está difícil. E está tudo bem. O budismo nos ensina que essas emoções são treináveis. Ninguém nasce plenamente compassivo ou equânime. Assim como fortalecemos o corpo através de exercícios, podemos fortalecer a mente através da prática. Pequenos gestos, pequenas escolhas diárias, vão moldando nosso coração para se tornar um refúgio de serenidade. Na primeira parte desta jornada, o mais importante é compreender que existe um caminho. Existe uma possibilidade real de cura emocional e espiritual. Não estamos condenados a repetir padrões de dor eternamente.
O budismo nos mostra que, ao cultivar essas 4 emoções poderosas, podemos criar dentro de nós um espaço de cura que nenhuma circunstância externa pode destruir. Entre todas as forças espirituais descritas no budismo, poucas são tão transformadoras quanto o amor, metta, e a compaixão, karuna. Eles são como 2 asas de um mesmo pássaro, uma não pode voar plenamente sem a outra. O amor é a energia que deseja o bem, enquanto a compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro e agir com sabedoria para aliviá-la. Quando falamos de amor, é importante distinguir o que o budismo chama de amor verdadeiro do amor baseado no apego. Muitas vezes confundimos amor com posse, controle ou desejo de que o outro nos complete. Mas esse tipo de amor frágil facilmente se transforma em dor quando não é correspondido ou quando as expectativas não são atendidas. O metta, o amor compassivo, é diferente. Ele não exige nada em troca, não aprisiona, não condiciona. É como o sol, aquece a todos sem distinção, brilha sobre amigos e estranhos, sobre justos e injustos. Esse amor nasce de dentro e se expande naturalmente, começando pelo cuidado consigo mesmo e depois se derramando sobre os outros. Pergunte-se: você tem conseguido oferecer esse amor incondicional a si mesmo? Ou ainda se cobra, se critica, se diminui diante dos seus próprios erros? Antes de poder amar verdadeiramente os outros, é preciso aprender a se acolher. O amor budista não exclui ninguém, nem mesmo você. Se o amor é o desejo de bem, a compaixão é a resposta diante do sofrimento. Ela surge quando enxergamos a dor alheia como nossa própria dor. E aqui há algo revolucionário. No budismo, a compaixão não é apenas um sentimento de pena ou de tristeza pelo outro, mas uma energia ativa, uma escolha consciente de aliviar o sofrimento. Praticar compaixão significa aprender a ouvir sem julgar, oferecer presença sem exigir, apoiar sem esperar retorno. Em um mundo onde todos querem ser compreendidos, mas poucos se esforçam para compreender, a compaixão se torna uma força rara e curativa. Pense em uma vez em que você sofreu e alguém simplesmente esteve ao seu lado, em silêncio, oferecendo companhia e calor humano. Talvez essa presença tenha falado mais do que 1000 palavras. Isso é compaixão em ação. A ciência moderna confirma o que os textos budistas já ensinavam. Praticar amor e compaixão fortalece o sistema imunológico, reduz níveis de estresse, aumenta a sensação de bem-estar e melhora a qualidade dos relacionamentos. Mas o efeito mais profundo não pode ser medido em exames. É a transformação da própria mente. Quando cultivamos amor e compaixão, algo dentro de nós se suaviza. Deixamos de ser dominados pela dureza, pelo ressentimento, pela desconfiança. O coração se abre. E quando o coração se abre, ele cura. Imagine uma ferida fechada, infeccionada porque nunca foi exposta ao ar. O amor e a compaixão são como a luz que toca essa ferida, permitindo que ela cicatrize. O budismo oferece práticas simples para desenvolver essas qualidades. Uma das mais conhecidas é a meditação do amor-bondade, Metta Bhavana. Nela, você fecha os olhos, respira profundamente e repete mentalmente frases como: que eu seja feliz, que eu esteja em paz, que eu seja livre do sofrimento. Depois, você expande essas frases para alguém querido, depois para alguém neutro, depois para alguém com quem tem dificuldades, e por fim para todos os seres. Ao repetir essas intenções, algo sutil acontece. Aos poucos, a mente começa a se desfazer de barreiras. Você percebe que todos compartilham a mesma busca, serem felizes e livres da dor. Mas cultivar compaixão não significa se deixar ferir ou aceitar injustiças sem limites. O budismo também fala sobre a necessidade de sabedoria junto com a compaixão. Amar não significa tolerar abusos, e compadecer-se não significa se sacrificar ao ponto de se destruir. O verdadeiro amor e a verdadeira compaixão equilibram firmeza e suavidade. Você pode se afastar de uma situação tóxica e, ainda assim, desejar que o outro encontre paz e supere suas dores. Você pode colocar limites claros, mas sem ódio no coração. Esse equilíbrio é um dos pontos mais desafiadores da prática espiritual, mas também um dos mais libertadores. Praticar amor e compaixão não precisa ser algo distante ou reservado a monges em meditação. Pode ser algo simples, vivido em pequenas ações cotidianas. Quando você escolhe falar com gentileza em vez de com agressividade.
quando oferece um sorriso sincero a alguém cansado, quando silencia uma crítica para, em vez disso, oferecer compreensão, quando decide se perdoar por um erro cometido. Esses pequenos gestos são sementes que crescem. E, quanto mais são praticados, mais natural se torna a postura de viver no amor e na compaixão. No budismo, disse que o coração humano pode se expandir infinitamente, como o céu. O amor e a compaixão são a chave para essa expansão. Eles nos libertam da prisão do ego, que insiste em separar eu e outro. Quando cultivamos essas qualidades, percebemos que a felicidade do outro também é nossa, e que o sofrimento alheio não é separado do nosso. Essa percepção não apenas cura relacionamentos, mas cura a si mesmo. Pois, ao abrir espaço para os outros em seu coração, você descobre que também há espaço para acolher suas próprias fragilidades. Se hoje você sente dor, raiva ou solidão, permita-se dar um pequeno passo. Deseje o bem a si mesmo e a alguém mais. Pode parecer simples demais, mas é nesse gesto que começa a grande transformação. Depois de compreender o poder transformador do amor e da compaixão, chegamos a outras duas emoções nobres que completam o caminho da cura interior: a alegria apreciativa, mudita, e a equanimidade, upekkha. Juntas, elas nos ensinam a viver com leveza e equilíbrio, mesmo quando a vida se mostra impermanente e desafiadora. A terceira emoção nobre é a alegria, mas não qualquer tipo de alegria. Não se trata da euforia passageira que depende de conquistas, prazeres ou elogios externos. Essa alegria se esgota rapidamente e, quando desaparece, muitas vezes nos deixa vazios. O budismo fala de uma alegria mais profunda, chamada mudita, que é a capacidade de se alegrar pelo bem dos outros. É o oposto da inveja e do ciúme, emoções que envenenam o coração. Quando vemos alguém prosperar, conquistar ou florescer, nossa mente egoica pode sentir ressentimento, como se a felicidade do outro fosse uma ameaça. Mas a alegria apreciativa rompe esse ciclo. Ela nos ensina que a felicidade não é limitada, que não existe escassez no florescer humano. A vitória do outro não diminui a nossa, ao contrário, nos convida a celebrar juntos. Vivemos em uma era em que as comparações são constantes. Redes sociais exibem vidas que parecem perfeitas, e nosso coração se perde em sentimentos de inadequação. É justamente nesse contexto que a alegria apreciativa se torna essencial. Quando cultivamos mudita, aprendemos a sorrir pelo bem alheio. Isso não apenas fortalece relacionamentos, mas também cura nosso próprio coração da amargura. Afinal, quando alguém floresce, o mundo inteiro se torna um lugar melhor. A alegria apreciativa nos lembra de que todos estamos conectados. A luz que brilha no outro também ilumina nosso caminho. Uma prática simples é, todos os dias, trazer à mente alguém que esteja vivendo algo bom e intencionalmente se alegrar por essa pessoa. Pode ser algo pequeno, uma conquista, um sorriso, um momento feliz. Ao fazer isso, você treina a mente para celebrar em vez de comparar. A cada vez que se alegrar genuinamente pela felicidade de outro ser, você se liberta um pouco mais da prisão da inveja e se aproxima da verdadeira paz. Mas, para que essas emoções floresçam em equilíbrio, é necessária a quarta emoção nobre, a equanimidade, upekkha. Equanimidade não significa indiferença, nem frieza. Muitas vezes, confundimos o conceito achando que não reagir é o mesmo que não sentir. Mas a equanimidade é, na verdade, a sabedoria de manter o coração sereno diante das oscilações inevitáveis da vida. É a compreensão profunda da impermanência. Tudo passa, alegrias e tristezas, ganhos e perdas, encontros e despedidas. A equanimidade nos ensina a viver cada momento com presença, sem se apegar ao que é agradável nem se desesperar com o que é doloroso. É como o oceano, a superfície pode ter ondas agitadas, mas as profundezas permanecem calmas. Essa é a mente equânime, profunda, estável, inabalável. Sem equanimidade, o amor pode virar apego, a compaixão pode se transformar em exaustão e a alegria pode se tornar euforia instável. A equanimidade é o solo firme onde as outras emoções nobres podem florescer de forma saudável. Ela nos lembra que não temos controle sobre tudo. Podemos semear, mas não controlar o tempo da colheita. Podemos cuidar, mas não impedir que a vida siga seu fluxo natural. Ao aceitar isso,
Libertamo-nos do sofrimento que nasce da resistência. Uma das práticas mais poderosas é a contemplação da impermanência. Todos os dias, você pode refletir: tudo que tenho e todos que amo são impermanentes. Este momento nunca mais voltará. Longe de ser um pensamento triste, essa reflexão traz sabedoria. Ela nos ajuda a valorizar o presente, a não desperdiçar energia em brigas inúteis, a perdoar mais rápido e a amar com mais intensidade, porque sabemos que nada é garantido. Outra prática é observar a respiração. Ao inspirar e expirar, você aprende que tudo tem um ciclo natural: começo, meio e fim. Assim como a respiração entra e sai, todas as coisas na vida surgem e desaparecem. Essa lembrança constante fortalece a mente equânime. Alegria e equanimidade não são virtudes abstratas, são forças que podemos viver no dia a dia. Quando você celebra o sucesso de um amigo sem inveja, pratica a alegria apreciativa. Quando aceita com serenidade uma mudança que não pode controlar, prática a equanimidade. Quando sorri pelo florescer da vida ao seu redor e, ao mesmo tempo, mantém o coração firme diante das perdas, você está equilibrando o mudita e o peka. Essas duas emoções, quando cultivadas, transformam a forma como nos relacionamos com o mundo. Elas nos protegem dos extremos. Nem viver apenas correndo atrás de prazeres, nem viver presos na dor. Elas nos mostram que a verdadeira sabedoria está em caminhar pelo meio, um coração alegre que sabe celebrar, mas também uma mente estável que sabe aceitar. Assim, com amor, compaixão, alegria e equanimidade, completamos o círculo das 4 emoções poderosas que o budismo apresenta como remédios para a mente e o coração. Mas para que esses ensinamentos não fiquem apenas como teoria, precisamos aprender a aplicá-los, a transformá-los em prática viva. E é justamente isso que veremos a seguir. Agora que conhecemos as 4 emoções poderosas, amor, compaixão, alegria e equanimidade, o grande desafio é trazê-las para a vida cotidiana. Não basta apenas compreendê-las intelectualmente, é preciso cultivá-las como quem rega um jardim, todos os dias, com paciência e cuidado. Imagine o coração como um campo fértil. Dentro dele podem crescer tanto ervas daninhas quanto flores perfumadas. Se não estivermos atentos, o ressentimento, a inveja e o apego ocupam esse espaço e nos sufocam. Mas quando escolhemos conscientemente plantar amor, compaixão, alegria e equanimidade, criamos um jardim interior que cura nós mesmos e inspira todos ao nosso redor. Essas 4 emoções não são apenas sentimentos passageiros, mas sim práticas espirituais. Elas são cultivadas por meio de atenção, reflexão e ação constante. Comece pelo amor. Meta todas as manhãs, antes de sair de casa, repita mentalmente: que eu esteja em paz, que eu seja feliz, que eu viva em segurança, que eu esteja livre de sofrimentos. Em seguida, expanda esse desejo para as pessoas próximas, depois para conhecidos, e por fim para todos os seres, até mesmo aqueles que lhe causam dificuldades. Assim, o amor se torna uma prática diária, não um ideal distante. Pratique a compaixão, karuna, quando alguém lhe magoar ou agir com grosseria. Ao invés de reagir no automático, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: será que essa pessoa também não está sofrendo? Muitas vezes, a raiva do outro é um reflexo de sua própria dor. Esse simples ato de olhar além da superfície desperta compaixão em você. Cultive a alegria. Mudita ao ver algo bom acontecer com outra pessoa. Treine-se para sorrir de coração. Pode parecer pequeno, mas é um exercício poderoso contra a comparação e a inveja. Se alguém recebe uma boa notícia, celebre internamente como se fosse sua própria conquista. A cada gesto, a alegria apreciativa se fortalece. Fortaleça a equanimidade. O peca diante de situações que você não pode controlar. Pratique a aceitação. Lembre-se, tudo é impermanente. Nem o sofrimento dura para sempre, nem a alegria pode ser eternamente segurada. Essa consciência não é frieza, mas sabedoria. Ela o liberta da ilusão de que pode dominar tudo. É natural encontrar obstáculos ao praticar essas 4 emoções. Às vezes, o coração resiste em sentir amor por quem nos feriu. Às vezes, a compaixão parece pesada, como se fosse uma carga. Em outros momentos, a alegria pelo outro parece falsa, e a equanimidade soa como indiferença.
Mas é justamente nesses momentos de dificuldade que a prática se aprofunda. O budismo não nos convida a sermos perfeitos, mas sim consistentes. Cada tentativa de abrir o coração, mesmo imperfeita, é uma semente plantada. Ao longo do tempo, pequenas práticas acumuladas transformam profundamente a mente. A raiva perde força, a inveja diminui, a ansiedade se dissolve. O coração passa a habitar um estado mais sereno e compassivo, e a vida começa a se alinhar com a sabedoria. Lembre-se, o caminho espiritual não é sobre pressa, mas sobre constância. É como afiar uma pedra, dia após dia, gesto após gesto, até que a superfície áspera se torne suave. Quando cultivamos essas emoções dentro de nós, não apenas nos curamos, mas também nos tornamos um remédio para os outros. Uma palavra dita com amor pode aliviar o peso de alguém. Um gesto de compaixão pode salvar um coração desesperado. Um sorriso de alegria pode inspirar esperança. Uma presença equânime pode acalmar um ambiente inteiro. É assim que a transformação interior se torna transformação coletiva. As 4 emoções poderosas, amor, compaixão, alegria e equanimidade, são como remédios para as feridas da mente e do coração. Mas lembre-se, um remédio só funciona quando é tomado. Ou seja, é preciso praticar, trazer para a vida real, experimentar na relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O budismo nos ensina que ninguém pode caminhar esse caminho por você. O mestre pode apontar a direção, mas é você quem dá os passos. Portanto, se deseja realmente curar sua mente e seu coração, escolha começar hoje. Comece pequeno, um pensamento de amor, um gesto de compaixão, um sorriso de alegria, um momento de aceitação. E perceba como, pouco a pouco, sua vida vai se tornando mais leve, mais profunda e mais verdadeira. Que você cultive essas 4 emoções poderosas. Que seu coração seja um jardim de sabedoria. E que, ao florescer, sua luz ajude também a curar o mundo.